Você fez uma tomografia dos seios da face e lá no laudo veio pólipo nasal. Pessoal, a primeira preocupação que o paciente tem é: Renato, será que é grave? É câncer? É preciso fazer uma cirurgia? Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai esclarecer todas essas dúvidas e também vou falar dos três principais tipos de pólipos, quando é que você deve se preocupar, quando é que você deve fazer cirurgia, para você entender melhor sobre esse assunto, tá bom? Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrinolaringologista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. Nosso canal está crescendo dia a dia, já passamos da marca de 21 milhões de visualizações e mais de 270 mil inscritos. Então, se for um assunto do seu interesse e quiser saber mais, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá bom? Não esquece também de deixar o like para nos ajudar ao YouTube entender que para espalhar essa informação para mais pessoas que precisam, certo? Só mais um recado antes de continuar, para as pessoas que se interessam em consultas, né, em atendimentos, eu atendo de forma presencial aqui em Fortaleza e de forma online para todo o Brasil. Então, se quiser saber mais informações, eu vou deixar o link da secretária aqui na descrição, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, eu vou começar explicando, Renato, o que é um pólipo nasal? Eu fiz uma tomografia e lá veio pólipo nasal. O pólipo nasal, meus amigos, nada mais é do que um processo inflamatório na cavidade do seu nariz ou nos seios da face. É como se fosse uma bolinha inflamada. Então, a primeira coisa que você precisa saber é: isso não é câncer. E a gravidade, e também não tem gravidade, no sentido, não é um tumor maligno, tá bom? Não vai ter invasão, metástase, ir para a cabeça, nada disso, certo? Então, a primeira informação que você precisa saber é: calma, a gente precisa entender melhor o que é que está acontecendo. E por que realmente a tomografia assusta, né? Porque assim, um radiologista, meus amigos, quando vai emitir o laudo, ele vê aquela imagem estática, aquela foto, e ele precisa descrever o que é que ele está vendo. Ele não viu o paciente, não sabe da história clínica, dos sintomas que o paciente apresenta, enfim, por isso que muitas vezes só você ler o laudo já se preocupa, já assusta e já vai na internet para piorar ainda a situação. Então, esse vídeo é mais para esclarecer e para acalmar os ânimos, tá certo? Então, assim, eu vou falar basicamente os três tipos de pólipos mais comuns que a gente vê aqui no nosso dia a dia, tá? Primeiro pólipo que eu vou falar é quando lá na tomografia vem dizendo assim, ó, pólipo barra ou cisto de seio maxilar, direito ou esquerdo ou bilateral. Esse, sem dúvida, é o mais comum que aparece nas imagens, nos laudos de tomografia. Então, o paciente logo se preocupa: poxa, eu estou com pólipo no meu seio maxilar. Já te adianto que na maioria das vezes não é um pólipo, na maioria das vezes é um pequeno cisto de seio maxilar. Esses pólipos barra cistos, na maioria das vezes são assintomáticos, ou seja, você só descobriu porque fez a tomografia. Ele não te dá sintomas, geralmente não te dá nenhum desconforto importante, não gera nenhuma preocupação maior. A gente só recomenda retirar esse pólipo cirurgicamente se ele crescer muito, ou seja, se ele ocupar basicamente quase todo o seu maxilar, que, para falar bem a verdade, é a minoria dos casos, tá? Então, esse é o primeiro pólipo que eu vou falar. O segundo pólipo que eu vou falar é o chamado pólipo de Killian ou pólipo antrocoanal. Esse pólipo, meus amigos, geralmente ele nasce unilateral, ou do lado esquerdo ou do lado direito, nesse seio maxilar também. Só que qual é a diferença? Que esse pólipo antrocoanal ou pólipo de Killian, ele cresce, ele vai crescendo, invadindo a narina. E aí alguns chegam a crescer tanto que depois da narina desce, pode crescer até a garganta, a depender do caso. Já peguei situações em que a gente abre a boca do paciente e já vê o pólipo descendo lá do nariz. Esse realmente é em última situação, são pólipos enormes, né?
E os principais sintomas que esse paciente apresenta é a obstrução nasal, ou seja, o nariz entupido, de apenas uma narina. Renato, a narina esquerda está totalmente obstruída ou quase obstruída. Só a narina direita está obstruída, então é uma obstrução nasal unilateral. Geralmente também esse paciente tem uma sensação de peso de um lado só, aquela sensação de desconforto, incômodo nos olhos, porque acaba que esse pólipo também impede da secreção desse seio que saia e acaba que faz uma sinusite associada, muitas vezes tem pus junto com esses pólipos, tá bom? Então esse é o chamado pólipo antrocoanal ou pólipo de Killian, tá? O terceiro tipo de pólipo que eu coloquei aqui é a polipose nasal extensa bilateral, ou seja, meus amigos, ao invés do pólipo nascer dos seus maxilares, que eu acabei de falar desses dois anteriores, esse pólipo nasal ou esse pólipo bilateral vai nascer lá no teto do nariz, certo? Olha só, eu peguei aqui um anatômico, né? E aí, aqui você vê a cavidade nasal, ó, aqui está cortada, aqui. Esse pólipo bilateral nasce lá no teto e vai crescendo de cima para baixo. Aqui essa região é a região do olfato, por isso que um dos principais sintomas que o paciente sente é a perda do olfato. Renato, não estou sentindo cheiro de nada, o gosto, o sabor da comida também não sinto. Então, essa é a polipose nasal, um processo inflamatório, geralmente está associado a asma, geralmente está associado a rinite, geralmente pode estar associado a alergia aos anti-inflamatórios, certo? Então, meus amigos, na maioria das vezes, o tratamento dessa polipose é medicação com cirurgia. A do pólipo anterior, a do pólipo antroconal, o pólipo de Killian, acabei que eu não falei, mas o tratamento é cirúrgico. Você tem que ir lá na raiz dele, dentro do seio, e retirar. Essa polipose, e resolve, né? Retirou o pólipo antroconal de Killian, está resolvido o problema. Agora, essa polipose nasal bilateral, vamos dizer assim, é a mais chata de tratar. Por quê? Geralmente, os pacientes precisam fazer mais de um procedimento cirúrgico. Por quê? Porque eles retornam, é um processo inflamatório crônico do paciente. Ele apresenta essa inflamação crônica. Então, o que é que acontece? Os pólipos nasais, eles nascem aqui em cima e eles vão crescendo, eles vão crescendo, eles vão crescendo. Eles vão crescendo a ponto de não deixar a secreção, o pus, sair da sua face. Por isso que esses pacientes apresentam muita pressão, sinusites de repetição. É tanto que o nome que a gente dá é a rinocinusite crônica com polipose nasal. É um nome bem grande. Então, geralmente, esses pacientes precisam se submeter a um procedimento cirúrgico e continuar fazendo remédio. Esses pólipos nasais, eles respondem muito bem aos corticoides orais, prednisona, dexametasona, certo? A gente tem só que ver a questão dos efeitos colaterais desses corticoides. Esses pacientes não podem ficar tomando muito corticoide. Tanto que quando a gente faz um curso de corticoide, né, um período ali de corticoide, geralmente esses pacientes voltam a sentir o cheiro, voltam a ter olfato, tá certo? Então, pessoal, basicamente, esses foram os 3 tipos de pólipos que a gente mais vê aqui no consultório. Então, primeira coisa, se você vê a palavra pólipo na tomografia, calma, a gente precisa avaliar melhor isso. Eu recomendo que procure o otorrino, de preferência um otorrino que seja cirurgião, que faça cirurgia, que ele vai estar mais, vai ser o melhor médico para lhe indicar ou não um procedimento cirúrgico. Então não precisa se preocupar no sentido de não é câncer, geralmente não é grave, não vai agravar a sua saúde a ponto de causar mortes, por exemplo, mas precisa ter a informação correta. Então, por exemplo, se for um cisto / pólipo do seu maxilar, geralmente a conduta é observar, não fazer nada, porque geralmente ele não dá sintoma e nenhum outro sinal importante.
Se for um pólipo de quilha, pólipo antrocoanal, geralmente precisa fazer cirurgia, tirar ele lá na raiz para ele não voltar. E polipose nasal, que é essa situação mais extrema, que são os pólipos bilaterais, é uma condição que precisa de um tratamento mais de perto do cirurgião para entender melhor, tá certo? E aí eu pergunto para você, qual foi o pólipo que veio na sua tomografia? Então, vou pedir para você escrever aqui nos comentários, tá certo? Então é isso, pessoal. Isso foi mais um vídeo falando sobre os pólipos nasais. Se você gostou, compartilhe com amigos, com familiares. Não esqueça mais uma vez de se inscrever no nosso canal e deixar o like aqui no nosso vídeo, que a gente fica muito agradecido. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.